Olá, sejam bem-vindos à primeira Semana da Saúde. Eu sou a Adriane Marquezine e vou estar com vocês nos próximos dias. Antes de mais nada, o que é a Semana da Saúde? Isso aqui é um evento virtual organizado pelo portal Saúde Business e pela MV, com curadoria de conteúdo estratégica pela Essence, agência da qual eu sou cofundadora. Além disso, a gente tem o apoio da NetShowme e da IUCA. A Semana da Saúde traz as principais tendências tecnológicas que estão revolucionando o setor. E nada melhor do que a semana que se comemora o Dia Mundial da Saúde para a gente falar sobre isso, né? Na próxima sexta-feira, dia 7 de abril, a gente comemora essa data tão importante para o setor. Então, só para vocês entenderem como funciona. A Semana da Saúde tem 2 webinars diários, são transmitidos ao vivo, e eles ocorrem sempre no final da tarde. A gente foca em um tema principal, em um webinar a gente aborda o público gerencial e no outro a gente aborda o grupo de corpo clínico e assistencial. Hoje é o dia especial sobre IoT e a gente vai falar aqui neste webinar com Cleiton Simão, que é diretor corporativo e de TI da rede São Camilo de Hospitais. O tema central de hoje é nos bastidores da digitalização, as exigências que um ambiente ultraconectado demanda da gestão, da segurança da informação e do empoderamento do paciente. Cleiton, em nome do Saúde Business e da MV, eu agradeço muito a sua participação. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Obrigada. Então, só para vocês entenderem como é que funciona. Este webinar está programado para ter 30 minutos. Nos primeiros 20 minutos, eu e o Cleiton vamos conversar, eu tenho aqui uma agenda de perguntas, mas em qualquer momento vocês podem enviar pelo próprio sistema as questões, porque nos últimos 10 minutos são vocês que vão entrevistar o Cleiton, tá certo? A nossa equipe já está coletando as perguntas, então vocês podem ficar à vontade para mandar em qualquer momento. A gente falou agora há pouco sobre IoT, eu trouxe um dado que eu gostaria de repetir, que é a Intel prevê que até 2020 vão ter 200 bilhões de dispositivos conectados à internet. Então, primeiramente, Cleiton, eu queria entender o que é esse ambiente ultraconectado, né, dentro do conceito do hospital e por que ele é importante. Eu acho que para a gente definir um ambiente ultraconectado, a gente tem necessariamente que falar sobre o conceito de hospital digital. Um hospital digital ele pode ser definido como aquele que utiliza intensamente tecnologia da informação, não apenas como suporte administrativo e financeiro, mas também como suporte à sua atividade fim. Claro. Então, apesar disso parecer um pouco óbvio, é ainda uma realidade um pouco distante de grande parte das instituições hospitalares hoje no Brasil e no mundo também. Eu estive recentemente em um evento do Congresso Brasileiro de Informática em Saúde e nessa ocasião foi lançado um anuário de utilização de TICs no ambiente hospitalar, referente ao ano de 2015. Essa publicação ela nos dá algumas pistas a respeito do longo caminho que nós ainda temos a percorrer quando a gente fala de hospital digital. Nós temos hoje 66% aproximadamente das instituições hospitalares com mais de 50 leitos que possuem um departamento de tecnologia da informação. E a gente não está falando de uma TI estratégica, Certo, a gente está falando de um hospital que tem uma área de TI suportando em algum nível a sua operação. Então há um longo caminho nesse sentido. De qualquer maneira, algumas instituições já despontam no cenário nacional como modelos em termos de estágio de maturidade na utilização de tecnologia. Um dos grandes vetores para a gente poder medir isso é a certificação do EMRAM, que é feita pela RIMS, que é uma entidade norte-americana, que valida os estágios de maturidade no que diz respeito ao uso de TI para as instituições hospitalares, né? Então, um ambiente ultraconectado, para responder a sua pergunta, ele é um ambiente, antes de mais nada, digital, e é um ambiente onde
inúmeros dispositivos se comunicam. Então a gente está falando de uma utilização de tecnologia da informação que não está restrita aos computadores. A gente está falando de equipamentos de medicina diagnóstica integrados ao prontuário do paciente. A gente está falando de dispositivos vestíveis conectados ao sistema de gestão, porque o conceito de prontuário eletrônico, que sem dúvida é um dos maiores pré-requisitos para o conceito de ambiente ultraconectado e de hospital digital, ele não pode mais ser definido apenas como aquele instrumento de TI onde o médico prescreve, onde a enfermagem apraza, onde a farmácia obtém as informações para poder separar a medicação, para administrar o paciente. Esse é um conceito de prontuário eletrônico já bastante defasado. Não uso estratégico da ferramenta. Exatamente. Hoje eu não posso dizer que eu tenho prontuário eletrônico na sua plenitude se eu não tenho dispositivos vestíveis conectados ao sistema de gestão, se eu não tenho equipamentos de suporte à vida, por exemplo, conectados ao sistema de gestão, se eu não tenho equipamentos de medicina diagnóstica conectados ao sistema de gestão. Então, é um uso de TI que já extrapolou em muito as fronteiras do computador em si. O computador passa a ser apenas um dos agentes dentro dessa cadeia do ambiente ultraconectado. Perfeito. Então, não dá para falar de um ambiente ultraconectado sem falar antes de hospital digital, né? Que seria o primeiro passo. E também não dá para considerar que o ultraconectado desconsidera dispositivos que não sejam só computadores já de uso comum. Exatamente. São duas condições essenciais para a gente chegar nesse conceito. Perfeito. Eu queria saber se vocês que estão ouvindo a gente estão conseguindo ouvir a gente bem. Por favor, enviem para a gente se vocês tiverem com algum problema para a gente resolver. A gente tem uma equipe técnica aqui que está nos auxiliando, tá bom? Enquanto isso, eu vou para a segunda pergunta. Que é, o que um ambiente ultraconectado demanda em termos tanto técnicos quanto de gestão, Cleiton? Olha, quando você coloca o que o ambiente demanda, a gente poderia subdividir esta demanda em duas questões. A primeira questão é a questão dos pré-requisitos para isso, né? Quais seriam as tarefas predecessoras para que eu consiga ter um ambiente ultraconectado. E a segunda questão seria a questão de a que riscos eu passo a me expor por conta deste ambiente ultraconectado. Então, quando a gente fala de pré-requisitos, é sempre importante a gente lembrar da questão da infraestrutura. Perfeito. Não há hoje nenhuma condição da gente avançar com plataformas tecnológicas atuais, se eu não pensar com uma visão de longo prazo, com uma visão muito estruturada na questão da minha plataforma operacional e da infraestrutura que eu vou alocar para isso. Hoje a gente vê que há grandes restrições em relação a como as aplicações estão construídas. Elas ainda estão muito focadas na questão do computador, do formulário de entrada de dados. E hoje não é mais isso o que o ambiente ultraconectado demanda. Isso tem muito a ver com infraestrutura. A rede sem fio, dentro de uma instituição hospitalar, ela ainda é vista como algo secundário. A gente encara o ambiente wireless hoje como um ambiente de apoio ao ambiente cabeado. Agora, se a gente acabou de falar que o ambiente ultraconectado ele pressupõe necessariamente dispositivos móveis, eu não posso mais contar apenas com a rede cabeada para fazer isso acontecer. Dá, né? Então eu preciso pensar a rede sem fio como parte essencial do meu ambiente tecnológico, né? Então infraestrutura é uma das condições para que isso aconteça. A questão da usabilidade das aplicações também é um enorme desafio. Hoje a gente vê um modelo muito centrado em formulário de entrada de dados, e o que o profissional da saúde, de uma forma geral, quer é conversar com os dispositivos. Isso não é mais um sonho tecnológico. Isso já é uma realidade. A gente conversa hoje com
os nossos aplicativos de uso pessoal. Né? Eu estou dirigindo o meu carro e eu estou conversando com o meu smartphone para encontrar um caminho, alguma coisa. Eu estou literalmente usando recursos de reconhecimento de voz, eu estou interagindo com o dispositivo. Né? E quando a gente entra dentro do ambiente hospitalar, a gente ainda nota uma estrutura muito montada em cima do ambiente computacional e toda uma arquitetura de aplicações muito voltadas ao formulário de entrada de dados. Um modelo convencional. Um modelo muito convencional. Então eu costumo dizer que quando a gente entra no ambiente hospitalar, naquilo que diz respeito à tecnologia da informação, a gente retrocede 10 anos. Eu entro no hospital, boto o meu smartphone no bolso e me deparo com uma estrutura de desktops, com uma rede cabeada. Pego a minha prancheta? Pego a minha prancheta, eventualmente. Então não é mais isso o que a oferta de tecnologia nos proporciona. Nós não estamos mais diante de impeditivos tecnológicos para isso acontecer. O que a gente precisa é de uma mudança inicialmente de cultura, para que todas essas questões de mobilidade, de usabilidade, entrem também para a realidade do dia a dia de um ambiente hospitalar. Falando um pouquinho da questão dos riscos, que seria o segundo ponto das demandas que você colocou, um ambiente ultraconectado também é um ambiente ultra vulnerável, em proporções não vistas anteriormente em relação à segurança da informação. Esse risco sempre houve, no mundo analógico, no mundo do papel, esse risco havia, mas ele era muito menor. Né? O potencial destrutivo da disseminação de informações clínicas de um paciente em um ambiente ultraconectado, ele é infinitamente maior do que o potencial que havia antes com o papel trafegando pela instituição. Havia o risco, mas o risco era muito menor. E o fato é que hoje, em qualquer que seja o segmento, e o segmento hospitalar não fica de fora disso, há uma grande vulnerabilidade quando o assunto é segurança da informação. Há especialistas, inclusive, dizendo que nós perdemos o controle sobre a informação. Hoje a informação ela é tão facilmente capturável e disseminável pelas mídias sociais, pelos aplicativos de comunicação, que o mais rígido dos controles de acesso das políticas de segurança de dados não são suficientes para impedir que esse tipo de coisa aconteça. O que pode ser feito é a criação de políticas dentro das instituições onde se definam de maneira clara quais são os processos e quais são os comportamentos esperados por parte dos profissionais de saúde em relação a esse quesito, porque evitar no âmbito técnico é impossível, é praticamente evitar o uso do sistema, e isso a gente não pode fazer. Não dá para fazer porque o mercado está evoluindo para isso, né? Exatamente. Não tem como você se manter para trás. Eu queria saber se vocês estão conseguindo ouvir a gente melhor. A gente quer dar uma boa experiência para vocês, então por favor mandem pra gente se vocês não tiverem conseguido ouvir. Eu já sei que a gente tem que falar um pouquinho mais alto aqui, então Cleiton, eu vou te pedir para falar um pouco mais alto. Okay. E por favor digam se isso funcionou. E não se esqueçam que vocês já podem mandar suas perguntas, que a nossa equipe já está coletando. Bom, a gente sabe então que não dá para ficar parado no processo de digitalização, porque isso vai contra, assim, da mesma forma que ser digital impõe expor mais as informações, não ser digital expõe o paciente, né? Porque a gente já sabe que a digitalização dá mais segurança ao paciente, melhor atendimento, melhora os indicadores dos hospitais. Então, em se tratando de um processo de digitalização que já não tem mais volta, eu queria saber, Cleiton, qual que é o maior erro dos hospitais no caminho para esse ambiente ultraconectado ou hiperconectado, com algum superlativo qualquer? Digital, né? Isso, digital. Eu acho que o grande erro que se comete hoje é a dificuldade de se definir aonde se quer chegar no início do projeto.
Sim. E essa responsabilidade, ela é do CIO. Hoje você encara a implantação do prontuário eletrônico como um fim. Parece que ali na implantação do prontuário eletrônico, a missão da área de tecnologia da informação de um hospital, ela foi concluída. Esse talvez seja o maior dos equívocos que uma instituição pode cometer. Na verdade, a implantação do prontuário eletrônico, ela é o início de um ciclo rumo a uma realidade digital. Sem o registro eletrônico de dados, eu não tenho como dar nenhum passo em direção a um ambiente digital. Mas isso é simplesmente o início de um ciclo. E isso, eventualmente, não é vislumbrado pelo gestor hospitalar, a não ser que essa visão venha da área de tecnologia. Isso tem que ser feito na forma de um roadmap. Isso tem que ser feito na forma de um plano diretor. É fundamental que o gestor de TI faça esse alerta, né? Até porque se a gente não consegue definir claramente aonde a gente quer chegar, naquilo que diz respeito ao uso de tecnologia dentro de uma instituição, e quais seriam os passos que a gente deve dar para atingir esses diferentes estágios de maturidade, a chance de haver uma frustração é muito grande, porque o caminho não está claro, não estão todos alinhados na mesma direção. Então eu acho que o grande problema que a gente vê hoje, falando de governança em TI, é a ausência de um plano diretor que comece pelo começo, com o perdão da redundância, que observe as questões estruturais em primeiro lugar, infraestrutura, equipe, ambiente de negócios, processos operacionais, em seguida parta para a questão da aplicação ou das aplicações e que vislumbre um hospital digital dentro de um determinado período de tempo, vencendo gradativamente cada uma dessas etapas. Tá certo, porque até você falou, é bem importante, né? Não dá para pensar em, por exemplo, wearable devices ou outros artifícios aí de IoT, se a gente não pensar onde armazenar essas informações, né? Tem que ter primeiro um prontuário eletrônico do paciente, um PEP, para a gente ter para onde levar esses dados, né, Cleiton? Perfeito. O que muito se fala, né? Com tanta tecnologia, tanta informação e a informação cada vez mais centralizada no paciente, isso gera, consequentemente, o empoderamento dessa pessoa, né? Eu queria que você me explicasse para o público de forma um pouco mais detalhada de que forma isso acontece e qual o benefício, não só para a assistência, mas também para a gestão. O paciente hoje tem acesso a muita informação antes do contato dele com o seu cuidador. Antes do contato dele com o médico, antes do contato dele com a instituição, ele já tem acesso a muita informação. Hoje é muito comum, a gente ouve isso dos profissionais da medicina, né? Eles recebem o paciente e o paciente já chega lá, inclusive colocando na mesa quais são as opções de tratamento que ele tem. Isso, ótimo, né? Querendo elucidar alguma dúvida em relação à patologia dele. Então o médico está ali meio que para chancelar ou não o que ele já aprendeu a respeito do que o levou até aquela consulta médica, por exemplo. Então isso é um tremendo benefício para o paciente, mas traz alguns riscos também, né? Há uma grande reserva por parte da classe médica em relação ao que se convencionou chamar, ironicamente, de Google Doctors, né, que são essa gama enorme de informações que está disponível na internet, porque nem todas elas provêm de uma fonte confiável. Claro. Então, boa parte delas não. Boa parte delas não, né? E às vezes são depoimentos de pessoas que passaram por alguma experiência relacionada àquela patologia e tal. Isso pode induzir o paciente a uma série de conclusões que não necessariamente apontam para o melhor caminho. Claro. Né? Então, uma das alternativas é que a instituição hospitalar tenha acesso a uma base de conhecimento que seja privada e que seja confiável.
Isso remete ao tema do suporte à decisão clínica. Tá. Que é de conhecimento médico. Exatamente. É um estágio, é o estágio seguinte à implantação do prontuário eletrônico, né? Então eu implantei o meu prontuário eletrônico e até este momento eu estou simplesmente registrando os dados referentes ao meu processo assistencial. Eu vou começar a trazer valor para essa atividade, fazendo um bom uso de tecnologia, no momento em que eu passar a suportar decisões clínicas, condutas terapêuticas, a partir de uma base de conhecimento que seja confiável. Então, a partir da utilização do prontuário eletrônico, eu passo a acessar essas bases de conhecimentos, que geralmente são providas por instituições especializadas e que são pagas, para que eu possa ter mais confiabilidade na minha conduta. Isso traz para o paciente muita segurança em relação ao processo de cuidado dele. Uma outra questão que eu acho muito importante a gente comentar a respeito da questão do paciente é que ele, ao mesmo tempo que ele tem um acesso hoje muito fácil e muito farto à literatura médica ou a informações a respeito da sua patologia ou da questão relacionada à sua saúde que ele quer elucidar, ainda falta ao paciente a questão do engajamento. Como você diz, o engajamento não é só então procurar no Google, né? Exatamente. O engajamento é Exatamente. o quê? É a percepção por parte do paciente de que ele é responsável pela sua saúde. Não tanto dá pra ter quanto a instituição e mais ainda do que o seu médico. Então não dá para falar empoderamento do paciente sem falar de uma postura ativa do paciente no seu cuidado. Exatamente. Isso não é só Google. Todo o empoderamento vem acompanhado de uma mudança do patamar de responsabilidade também, né? Então a conscientização de que eu sou responsável pela minha saúde, ela é tão importante quanto a prerrogativa que eu tenho hoje de buscar na internet informações sobre aquilo que eu posso considerar um risco à minha saúde. Então, eu acho que hoje a gente avançou bastante, culturalmente falando, como cidadão e como paciente, eventualmente. Acho que nós avançamos muito na questão do acesso à informação, mas ainda avançamos pouco em relação ao engajamento do paciente no seu próprio tratamento. Perfeito. E Cleiton, a gente está falando aqui, o tema do nosso webinar é IoT, mas não tem como não falar do presente, do que é preciso no presente para se preparar no futuro. Então, eu queria entender, no futuro, o paciente vai estar ainda mais empoderado, porque ele vai ter mais centralizado nele as informações. Você pode me explicar como é que ficaria isso no futuro? Eu acho que a medicina vai girar em torno do indivíduo. É o que a gente hoje já começa a ver no mercado, chamado de medicina personalizada. As grandes bases de conhecimento caminham para isso, né? Para oferecer, através de pesquisa genômica, por exemplo, coisas desse tipo, uma medicina muito mais personalizada. Já é, sem dúvida nenhuma, um grande avanço você ter tudo isso informatizado. Claro. Mas temas como a pesquisa genômica, temas como a medicina baseada em evidências, praticada através da cognição, elas vão me permitir estabelecer centenas e talvez milhares de protocolos possíveis para aquela mesma patologia que antes estava restrita a um único protocolo, baseado em informações do indivíduo, né? Etnia, idade, região geográfica onde vive, hábitos de vida, histórico familiar. Então, assim, existe hoje uma riqueza de informação tão grande que ainda não entra para compor aquele quadro clínico, que vai aumentar em muito as potencialidades de um eventual tratamento médico. Isso vai dar muita qualidade para o tratamento médico, um índice de cura possivelmente muito maior do que aquilo que a gente tem hoje, e para o gestor isso é um sonho, porque traz necessariamente uma redução de custo, na medida em que eu
erro menos na busca pelo diagnóstico. Eu passo a encontrar com mais facilidade o melhor caminho para o tratamento e com menos custo. Perfeito. A gente já tem perguntas aqui do público. A primeira delas é da Ana Paula. Ana Paula, obrigada por ter enviado a questão. Ela fala o seguinte: a necessidade de tomar decisões rápidas e a má formação da equipe prejudicam o processo de digitalização? Sem dúvida que sim, né? A necessidade de tomar decisões de maneira rápida, ela existe e realmente nós temos que tomar decisões rápidas. A questão que fica é, eu estou em condições de tomar decisões rápidas errando o mínimo possível? E aí a gente volta na questão do planejamento. Decisões eu tomo baseado em dados, em evidências e em tendências. Será que eu estou suprido pela minha área de tecnologia, pelo ambiente de negócios da minha organização, de maneira adequada para que eu possa tomar essas decisões? Às vezes, a demora para tomar essa decisão decorre de uma estrutura analítica, de informação um pouco deficiente. Então, eu buscaria o diagnóstico dessa demora para tomada de decisão. Se eu estou demorando para tomar decisão, talvez tenha alguma coisa que eu precise fazer no nível do Business Analytics, no nível do Business Intelligence, que por sua vez pressupõe um registro mais adequado de dados, para que eu possa tomar essas decisões com mais rapidez. E a questão da qualificação da equipe, obviamente, também é fundamental, né? E qualificação, eu vou expandir um pouquinho o entendimento do termo qualificação para um pouquinho além da questão da habilitação e da capacitação. Eu acho que é uma questão cultural também diretamente envolvida com a qualificação da equipe. Eu posso ter gente muito boa, muito habilitada e muito capacitada que ainda não tenha aberto a sua percepção em relação ao uso de TI fora dos computadores, por exemplo. Que é o que a gente estava falando logo no começo, sobre o uso em outros dispositivos, que não só computadores. Exatamente. Então eu acho que essa mudança cultural, ela vem em primeiro lugar. A gente precisa, dentro do hospital, começar a pensar a TI como algo que está em todos os lugares e com uma visão de que eu devo interagir com esses recursos, com esses dispositivos, de maneiras novas e não apenas utilizando um teclado de computador. Perfeito. E muito com IoT, com a individualização da medicina, isso vai promover dados muito mais precisos para a tomada de decisão gerencial. Sem dúvida. Perfeito. A gente tem mais uma pergunta da Ana Paula. Ana Paula, obrigada de novo. Quais são as barreiras burocráticas e legais no Brasil que travam esse processo aí de digitalização da saúde? O Brasil ainda tem um desafio grande, que é vencer algumas questões legais. Só para dar um exemplo, que é um exemplo clássico, que é fonte de grandes frustrações por parte da comunidade médica de uma forma geral, é a questão da telemedicina. Hoje nós temos recursos tecnológicos que permitem a prática da telemedicina de uma maneira muito mais disseminada do que se vê hoje no mercado. Eu poderia acessar regiões geográficas muito mais remotas, muito mais carentes de atenção primária, por exemplo, do que eu faço hoje através da telemedicina, mas não consigo fazer isso porque ainda há a obrigatoriedade da presença de um profissional médico em cada ponta para realizar isso. E a gente vê que em outros países isso já não é mais uma obrigatoriedade. Então, hoje já não há mais barreiras tecnológicas para você ter, por exemplo, um paciente crônico que tenha, por exemplo, diabetes e que possa, através de um dispositivo USB do seu computador, enviar uma amostra de uma coleta da sua taxa de glicemia para o seu prontuário que está na instituição de saúde dele. Isso hoje não é uma possibilidade do ponto de vista legal no Brasil. E há, sem dúvida nenhuma, uma perda muito grande para quem poderia estar usufruindo desses recursos no seu próprio cuidado, por conta de barreiras
que não são mais tecnológicas, que são barreiras legais. Em relação à questão burocrática, eu acho que isso nos remete às limitações que o ambiente de negócios da saúde suplementar como um todo hoje nos impõe. Nós temos hoje uma configuração do nosso ambiente de negócios, as operadoras de saúde ou as seguradoras, as empresas de medicina de grupo, etc., que são os financiadores do sistema, os prestadores de serviço, que são os hospitais, as clínicas, os laboratórios, etc., o profissional médico, né, que são alguns dos players dessa cadeia toda, vivendo uma situação de muito conflito por conta de um modelo de remuneração que privilegia a remuneração ao tratamento, né, e não a prevenção. Então, esse tipo de coisa afeta diretamente o centro de toda esta cadeia, que é o paciente, que somos todos nós. Né? Hoje a gente poderia utilizar tecnologia da informação de uma maneira muito mais proveitosa em nosso benefício, se a gente estivesse inserido em um modelo de negócios onde o foco fosse a qualidade do meu desfecho clínico, a qualidade do meu trabalho de prevenção e não exclusivamente ou quase que exclusivamente o pagamento para o tratamento médico. Porque o tratamento médico, ele significa que a doença já aconteceu. Alguém ficou doente. Né? Que a coisa já aconteceu. Eu preciso ser curado, eu não evitei aqui. Certo. Então isso gera um desperdício de recurso muito grande e gera um impacto negativo na saúde das pessoas, de uma forma geral. Perfeito. Cleiton, a gente estourou o tempo já. Não vai dar para responder a todas as questões, mas a gente envia respostas posteriormente. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação. Muito obrigado, foi um prazer para mim. Agradeço a presença de todos vocês que estão aí nos acompanhando à distância. E não se esqueçam que a Semana da Saúde continua. A gente tem 2 webinars por dia, até sexta-feira, e amanhã a gente vai falar de Big Data. O primeiro webinar é às 18, com Big Data, um aliado da assistência. Como o acesso a dados antes inatingíveis e desestruturados pode transformar o cuidado com o paciente, do diagnóstico ao tratamento. Quem vai falar sobre isso com a gente é o Sócrates Cordeiro, que é da MV. Às 19, na sequência, a gente fala Big Data e o poder de transformar dados em inteligência. Quem vai falar com a gente sobre isso é a Márcia Ito, da Sociedade Brasileira de Computação, a SBC. Mais uma vez, muito obrigada e fica com a gente.